Capítulo 17. O caso Elias. Cura pela palavra de Deus para a depressão. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. Ali estava eu, diante daquela senhora, vendo as lágrimas brotarem de seus olhos e escorrerem lentamente pelo seu rosto. Enquanto isso, contava-me por que viera procurar-me. Durante toda a vida, ela fora muito alegre, comunicativa, enfrentara e vencera todos os obstáculos que lhe apareceram pelo caminho. Nos últimos meses, porém, mergulhara num profundo e inexplicável estado de depressão. A vida para ela agora não fazia nenhum sentido, nada tinha gosto ou graça. Aparentemente, não havia nenhum motivo para sentir-se infeliz, mas apesar de tudo, não conseguia sentir-se de outra forma. Os parentes e os irmãos da igreja não conseguiam entender essa radical mudança de humor. E, na verdade, nem ela mesma compreendia o que lhe sucedia. Só sabia que passara a sentir medo de tudo. Experimentava uma angústia muito grande, um profundo aperto no peito, uma vontade constante de chorar. Abandonou todas as atividades que antes eram prazerosas.
Queria desistir da vida também, tentar o suicídio. Por isso estava ali, no meu consultório. Doutor, por que eu estou me sentindo assim? Perguntou ela. Por que isso foi acontecer justo comigo? Por que caí nessa depressão? Muitas pessoas têm se sentido da mesma maneira e têm feito a mesma pergunta. As pesquisas demonstram que a depressão é um dos males psicológicos mais frequentes, mais falados e mais temidos. Ela pode ter causas orgânicas, como distúrbios hormonais, insônia, hipoglicemia, alimentação inadequada, estresse, alterações da pressão arterial, intoxicação química e infecção virótica. Pode ser causada também por traumas ou crises, como a morte de entes queridos e enfermidades prolongadas. É provocada ainda por situações emocionais as mais diversas, como baixa autoestima, senso de impotência, perfeccionismo, medo, ira, ressentimento e sentimento de culpa. A gravidade e a diversidade dos quadros depressivos fazem com que, muitas vezes, seja necessário um tratamento com um profissional, que pode ser um neurologista, um endocrinologista, um psiquiatra ou um psicólogo. A depressão é um estado emocional ao qual todos os seres humanos estão sujeitos. Há quem diga que o crente não fica deprimido, que tal situação reflete falta de fé, mas isso não é verdade. Podemos ficar deprimidos e, na verdade, ficamos diversas vezes ao longo da vida. Alguns personagens bíblicos, os quais temos na mais alta conta, como Moisés, Jeremias, Paulo e outros, experimentaram as profundezas da depressão. Davi escreveu alguns dos seus salmos mais belos quando estava deprimido, desanimado da vida, curtindo uma fossa. Ele desabafou assim: pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o meu coração se vê turbado. Salmo 143, versos 3 e 4. Negar a possibilidade de que um servo de Deus entre em depressão, além de ser antibíblico, acrescenta à doença um forte senso de culpa, agravando o problema. Dizer a uma pessoa deprimida que ela não deve se sentir assim pode ser uma iniciativa bem intencionada, mas geralmente resulta em fracasso. Não adianta muito dizer a alguém que o que ela sente é errado. Não podemos mudar nossos sentimentos apenas por classificá-los como bons ou maus. Precisamos assumi-los e reconhecer a sua legitimidade, para depois modificarmos nosso comportamento e nosso modo de reagir a eles. Via de regra, esse será o caminho certo para sairmos do poço da depressão. Caindo na depressão. Todos atravessamos momentos de desânimo e depressão. Algumas pessoas sentem-se deprimidas sem saber o porquê. Têm um bom emprego, gozam de saúde, possuem uma família amorosa, não têm motivo algum para reclamar da vida. E, no entanto, ela lhes parece sem brilho e sem sabor. O fato de se sentirem assim, sem encontrar razões que os justifiquem, normalmente as leva a acharem-se culpadas ou a teorizarem sobre as causas do seu desânimo. Elas próprias não compreendem o motivo da sua instabilidade, de seus altos e baixos emocionais, e sentem-se incomodadas com isso. Bastos Tigre disse: quem sou eu? De onde venho? E onde acaso me leva o destino fatal que meus passos conduz? Ora sigo a tatear, mergulhado nas trevas, ora tateio, indeciso, ofuscado de luz. Outras pessoas têm consciência de problemas, limitações e dificuldades a que atribuem sua apatia e tristeza. Entre essas últimas se encontrava Elias, um dos personagens bíblicos de maior estatura espiritual. Elias pensava conhecer plenamente os motivos do seu estado de profundo abatimento. Ele remoía tudo constantemente no seu íntimo. Sentia-se perseguido, ameaçado, sozinho e atribulado. Era um lutador, mas chegara a um ponto em que as forças se esvaíram e ele perdeu a vontade de lutar. Ao ser jurado de morte por Jezabel, a idólatra e cruel rainha israelita, Elias fugiu para salvar a vida. Mas, curiosamente, pretendia desistir dela.
Deitado à sombra de um arbusto, ele pediu para si a morte. Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 4. Antes, havia rejeitado a companhia do seu moço, o aprendiz de profeta que o acompanhava. Verso 3. É bastante comum o deprimido procurar a solidão, mesmo que esteja assim por sentir-se solitário. Também foi necessária a insistência de um anjo para fazê-lo comer. Versos 5 a 7. Perda de apetite faz parte do procedimento autodestrutivo do deprimido, embora ele saiba que isso dificultará ainda mais a sua recuperação. O anjo precisou insistir também para que Elias despertasse. Outro fator constantemente associado à depressão são os distúrbios do sono. Algumas pessoas o perdem, enquanto outras não conseguem parar de dormir. Elias fugiu para não morrer e pediu a morte. Reclamava da solidão e preferia ficar sozinho. Achava-se fraco e não queria comer. Vemos então que a depressão é um quadro emocional marcado por sentimentos paradoxais, por atitudes aparentemente antagônicas que resistem a uma explicação racional, tornando frustrante a investigação de suas causas. Analisando a depressão. Elias tinha motivos para estar deprimido e tinha-os na ponta da língua, pronto para desfiá-los diante de Deus e de quem mais quisesse ouvir. Tenho sido muito zeloso na causa do Senhor. Em paga, sou perseguido e ameaçado. Sinto-me sozinho e abandonado, etc, etc, etc. Se procurarmos justificativas para o nosso desânimo e tristeza, sempre as encontraremos, até de sobra. Somos muito bons nisso. Deus, porém, encara as vicissitudes da vida de forma diferente. Ele as vê como oportunidades de crescimento, como chances de manifestar o seu poder, de compartilhar conosco suas vitórias. As tribulações não são necessariamente algo mau. Os grandes vultos da história da humanidade tiveram de enfrentar obstáculos enormes e justamente por isso eles foram grandes. Deus não se deixou levar pelas razões apresentadas por Elias. Percebeu as suas contradições. O profeta estava sentindo pena de si mesmo e o Senhor recusou-se a passar a mão sobre a cabeça dele. Nunca podemos contar com Deus para sustentar uma atitude de autopiedade. Isso normalmente nos frustra. Interpretamos tal atitude como falta de amor da parte do Senhor, como indicação de que Ele não se importa conosco. A verdade é que Ele se interessa sim, mas não deseja ver-nos derrotados. Ele quer que cresçamos e vençamos. Ele tirou Elias de debaixo do zimbro e colocou-o para andar. Verso 8. Que fazes aqui? Perguntou o Senhor. O que você está fazendo com a sua vida? Elias achava-se absorto nas próprias dificuldades, mas Deus quis chamar sua atenção para um outro aspecto da situação, a forma como ele estava agindo em relação a esses obstáculos. O Senhor não lhe perguntou, por que você está aqui? Embora pareça que foi assim que Elias escutou. As palavras divinas foram, o que você faz aqui? E você? O que você está fazendo com a sua vida, meu amigo? Elias estava fazendo da dele um rosário de lamentações. Estava cheio de queixas, queixava-se de Jezabel, do povo e até de Deus. É possível que você também esteja agindo assim, afundando-se no desânimo e na autocomiseração, querendo desistir do trabalho, da família, do ministério, da vida e até de si próprio. Precisamos reconhecer que a causa está em nós mesmos, na nossa atitude para com as circunstâncias e não nelas. Quando fazemos isso, começamos a mudar, e via de regra, as circunstâncias também mudam. É por isso que, normalmente, o Senhor só opera nas circunstâncias depois que tivermos agido e reagido diante delas. Ele não quer privar-nos de uma oportunidade de crescimento. Se examinarmos as causas aparentes, reconhecendo suas inconsistências e procurarmos mais a fundo, acharemos nossas reais motivações. Ao verificarmos a maneira pela qual estamos lidando com uma situação adversa, perceberemos que existem outras formas de proceder para com ela. E então, quando nos dispusermos a agir, o Senhor agirá também. Saindo da depressão.
O Senhor escutou as queixas do profeta e depois falou. Deus tinha uma palavra de cura para aquele coração deprimido. Se Elias a escutasse, venceria. E ele tem uma palavra de cura para o seu coração também. O salmista declarou: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 28. Aguce os ouvidos e abra o coração. Receba-a. Ela pode mudar tudo. A forma como o Senhor resolveu o problema de Elias pode ser a mesma que Ele quer empregar no seu caso. Antes de mais nada, Deus providenciou satisfação física para Elias, versos 5 e 6. Através do anjo, mandou-lhe alimento e bebida, bem como um sono restaurador. Em seguida, recomendou-lhe uma revigorante caminhada. O Senhor tem satisfeito as necessidades do seu organismo. Você pode ser grato a Ele por essas pequenas manifestações de cuidado que evidenciam a grandeza do seu amor? Em muitos hospitais, quando uma pessoa é internada, após tentar o suicídio, o primeiro cuidado que recebe é um bom prato de comida. Para que seu estado emocional melhore, é necessário fazer a reposição da taxa de proteínas do seu organismo. Deus usou esse mesmo tratamento para com Elias. Seu bem-estar físico era fundamental. Se os níveis hormonais e sanguíneos não se tornassem adequados, seu corpo permaneceria carente de proteínas e sua depressão continuaria. Em segundo lugar, o Senhor providenciou para Elias satisfação ambiental. Versos 7 e 8. Tirou-o do deserto e levou-o a Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus. Uma mudança de ambiente pode ser muito proveitosa para o deprimido. Podemos modificar a nossa rotina, trabalhar um pouco menos, tirar férias regularmente ou passar os fins de semana integralmente com a família. Um ambiente estressante e opressivo, associado a uma rotina rígida e desgastante, minam a disposição do mais otimista dos homens. Elias precisava de novos ares, precisava examinar a sua vida de um ponto de observação diferente. Verifique o que você pode fazer no sentido de encontrar um local mais propício à sua restauração emocional. Em terceiro lugar, o Senhor providenciou-lhe satisfação espiritual. Versos 11 e 12. O profeta precisava de uma nova visão de Deus, e essa lhe veio na caverna. Esquecera-se da força e do caráter do Deus a quem servia. O vento, o terremoto e o fogo lembraram-lhe do poder divino. A voz mansa e suave fez com que se recordasse do seu amor. Elias deixou aquele lugar com uma nova compreensão de Deus. Uma caverna pode parecer-nos um local inadequado para receber uma revelação divina, para conhecer o Senhor mais profundamente. Contudo, normalmente, é nos lugares e nas horas mais escuras que nossa comunhão com Deus nasce e se fortalece. Podemos sair do pântano da depressão com uma intimidade ainda maior com o Senhor. Em quarto lugar, Deus providenciou-lhe satisfação ocupacional. Versos 15 a 17. Elias sentia-se cansado e fracassado. Queria férias definitivas, licença por tempo indeterminado, uma aposentadoria eterna. Queria a morte. Desistira de si mesmo, mas Deus não desistira dele. Surpreendentemente, em respostas às suas queixas, deu-lhe mais trabalho. Sua missão agora seria ainda mais ampla, internacional. Ele iria ungir reis e profetas, influir na história do seu povo e no futuro de outras nações. Entraria numa nova fase do seu ministério. Isso revela a confiança que Deus deposita em seus servos, mesmo quando eles se encontram frágeis e desanimados. De uma coisa você pode estar certo: o Senhor tem uma missão para você e sabe que você tem condições de executá-la bem. Ainda não é hora de cruzar os braços. Deus conta com você. Em último lugar, mas não menos importante, Deus providenciou-lhe satisfação emocional. Versos 16 a 18. Ele estava deprimido, sentia-se sozinho e buscava a solidão. O Senhor deu-lhe um povo, 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal, e um amigo, Eliseu, que se tornaria seu sucessor e companheiro inseparável.
Todo crente precisa de um povo e de um amigo. E todo crente os tem. O Senhor tem dado a você um povo especial, que é a igreja e amigos queridos. Esses atravessarão ao seu lado os vales da depressão até que possam escalar juntos os picos da alegria. Hoje, aquela senhora que chegou deprimida ao meu consultório está de novo integrada à família e à igreja. Quando a vejo equilibrada, restaurada, sorridente, de bem com a vida e com vontade de viver, sinto-me profundamente agradecido a Deus. O apoio dos parentes, a oração dos irmãos e o atendimento terapêutico contaram muito para sua cura. A mão do Senhor, abençoando todos esses recursos, foi decisiva, como foi também sua própria disposição de melhorar, de dar a volta por cima, de obter vitória. A mão do Senhor providencia o suficiente para dissipar o pessimismo e dar-nos condições de vencer a depressão. Portanto, meu amigo, tome posse da provisão de Deus, dos recursos que Ele coloca à sua disposição, das satisfações que Ele proporciona. Quem está deprimido, a ponto de desistir de tudo, deve antes parar e pensar. Podemos agir como profeta, deitar-nos sob arbustos ou esconder-nos dentro de cavernas. Podemos dedicar nosso tempo a desfiar os motivos de nosso desânimo e aumentar a lista até torná-la infinita. Podemos passar os dias acariciando nossas feridas. Todavia, o de que realmente precisamos é buscar ajuda, lutar e vencer. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Isso está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. Sujeito, inclusive, à depressão. Mas o Deus de Elias é o mesmo nosso. Ele concedeu a vitória ao profeta e também a concederá a nós. O Senhor não sabe o que é desistir. Ele não desistiu de você. Se confiar nele e segui-lo, verá que as pedras do caminho não são obstáculos para fazê-lo cair, mas degraus para ajudá-lo a crescer.